A adenoide, ela é um tecido do nosso sistema imunológico que fica lá na parte de trás do nosso nariz, lá no fundo mesmo. E ela vai crescendo em todas as crianças em consequência do contato com situações que estimulam o sistema imunológico, como, por exemplo, as infecções e as alergias. Quando, por exemplo, a criança ela entra na escola, ela começa a ter muito contato com esses micro-organismos. E isso vai ativando essa função dessa adenoide e ela vai crescendo cada vez mais. E lá por volta dos 5 anos de idade, nós temos o pico de crescimento dessa adenoide. Porque ela é o principal e o primeiro sistema de defesa nessa idade. Tudo que entra pelo nariz vai passar pela adenoide. Então, é normal a adenoide crescer quando somos crianças. Isso não é um problema, isso é natural. Mas, se esse aumento da adenoide ele for muito exagerado, ao ponto de ocupar grande parte aqui da região, né, onde passa o ar, isso sim pode gerar sintomas e prejuízos para aquela criança. Por exemplo, o que vai acontecer? A criança vai dormir de boca aberta, vai roncar à noite todos os dias, ter a apneia do sono, que são as pausas na respiração. Ela vai ficar respirando, sem respirar por alguns segundos. E normalmente uma criança ela que tem adenoide muito grande, ela se mexe muito na cama procurando ar o tempo inteiro. Mas a adenoide ela pode também ter uma colonização de bactérias. E essa colonização pode acabar predispondo a quadros de sinusite, de repetição. A criança está sempre encatarrada, é aquela criança que tosse. E às vezes ela tem quadros importantes de otite, de inflamação dos ouvidos, porque a adenoide está muito próxima aqui à região da tuba auditiva. Então isso pode acontecer. Mesmo que a criança não tenha tantas infecções, mas se ela tem uma respiração, na maior parte das vezes, pela boca, isso pode gerar alterações também no desenvolvimento da face dessa criança. É aquela face mais alongada, aquele céu da boca mais fundo, os dentes incisivos mais projetados para frente. Então, a criança tem até aquela aparência, né, e denominação de criança dentuça. Então, é muito ruim perceber isso só depois que tudo isso acontece, sendo que poderia ser evitado antes, né? Então, os principais sinais que levam a gente a investigar se essa adenoide está muito aumentada são os seguintes. Primeira coisa, ronco, pausas na respiração durante a noite. Respirar de boca aberta e ter nariz entupido, sempre estar encatarrado, ter otite de repetição, ter até perda de audição, isso não é normal. E como se descobre se essa adenoide ela é mesmo grande? Além de todos esses sintomas aí que eu falei, né, anteriormente, para uma confirmação a gente precisa fazer um exame da filmagem no nariz, que se chama fibronaso, que é uma câmerazinha mole que colocamos dentro do nariz, filmamos. Como eu disse, a adenoide ela fica lá no fundo do nariz, então nós não conseguimos ver a adenoide assim num simples exame de consultório sem esse aparelho. A gente tem até um vídeo aqui no canal mostrando exatamente como é feito esse exame. Não deixe de conferir que eu vou colocar aqui no card. E qual que é o tratamento, né, para essa adenoide aumentada? Bom, primeiramente o otorrino ele vai avaliar, vai orientar a lavagem nasal com soro fisiológico todos os dias, tratar os sintomas de rinite alérgica com algumas medicações apropriadas, e se mesmo com isso tudo não houver uma melhora, aí sim nós podemos indicar a cirurgia. E como que é feita essa cirurgia da adenoide? Ela é feita sob anestesia geral, a criança ela dorme, ela não vê nada da cirurgia. É uma cirurgia que demora cerca assim, de 30 minutos. A criança ela pode ir para casa no mesmo dia, na maioria das vezes. A adenoide ela pode ser removida através de uma cureta ou um aparelho debridador ou outro tipo de dispositivo que auxilia na remoção desse tecido. A recuperação da criança é muito tranquila, no caso de cirurgia apenas de adenoide, um analgésico comum, ela pode ser o suficiente para essa criança, não necessita de muito mais de outras medicações. Essa criança ela também já vai se alimentar muito bem desde as primeiras horas assim depois da cirurgia. Então, se você tem um filho ou uma filha, um conhecido que tem esses sintomas que eu comentei de obstrução nasal, respira pela boca, baba muito, muita infecção, muito encatarrada, não deixe de levá-lo ao otorrino. Postergar, adiar essa avaliação pode gerar consequências muito ruins no crescimento e no desenvolvimento dessa criança. Então, assim, é muito importante sempre estar atenta à criança diariamente.
inscreva aqui no nosso canal, comente se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão de algum vídeo interessante, algum caso que já aconteceu com você sobre ouvido, nariz e garganta. Coloque aqui que será um prazer conversarmos com vocês e nos encontraremos no próximo vídeo.